que nós vamos conversar hoje? Como eu disse, nós seguimos então na série Depois do Siga-me. Você que não estava presente ou perdeu alguns capítulos, você entenda o básico. Nós estamos refletindo sobre coisas, situações, atitudes, mudanças que precisam acontecer depois do siga-me. Nós estamos dizendo com isso que muitas vezes nós não estamos atentos ao que Deus deseja que nós façamos e sejamos. Nós estamos vivendo de forma distraída do nosso chamado, porque Jesus não fez outro chamado. Ele nunca falou: seja membro da minha igreja, porque ser membro de igreja, no jeito comum que a gente entende, inclusive é uma coisa jurídica. Jesus não formou igreja nesse sentido. O chamado de Jesus foi: vem e segue-me. Em outras palavras, ele está dizendo: vem e seja. A organização que nós temos como igreja, jurídica, etc., isso é uma necessidade para viver os anos e para a coisa funcionar, às vezes até por questão legal em relação ao governo, mas não foi o que Jesus criou, né? Jesus criou a igreja na sua essência, a igreja pessoas, que são discípulos. Se nós não somos discípulos, nós não somos igreja, ainda que seu nome esteja num hall de membros. É isso que nós temos que entender, porque é isso que vai começar a gerar você um incômodo santo para mudança de valores, mudança no uso do tempo, mudança no uso do dinheiro, mudança no uso do comportamento, tudo por amor a Jesus, e tudo por desejo de segui-lo de verdade. Então eu incentivo vocês, de fato, a terem isso em mente, depois do siga-me. O que eu faço depois do siga-me? Semana passada a gente teve uma ótima palavra aqui, sobre mãos a obras com Osíris, muito desafiadora. Eu tenho um áudio lá, se vocês quiserem, eu acabei não tendo tempo de mandar, eu mando no grupo, se você quiser ouvir, só que você ouve sentado, tá bom? Para você não cair para trás, porque foi forte, foi específico, foi muito bom. Nessa manhã, seguindo então a nossa programação aqui com a série, nós vamos ler o texto de Marcos 1, versículos 35 a 39. Antes de ler o texto, eu coloquei umas perguntas aqui para mim mesmo e para nós refletirmos, para introduzir esse assunto. Você já teve vontade de sumir alguma vez? Nossa, gente, eu não esperava essa reação tão forte. Sério mesmo, eu botei a pergunta e eu pensei assim: um ali vai fazer assim, talvez o outro lá. Eu vou ficar quietinho aqui, como se eu nunca tivesse tido essa vontade, para não deixar transparecer, né? Normalmente essa vontade vem quando a vida está muito louca, muito corrida, muito puxada. Infelizmente é um mau sinal dos nossos tempos. Eu fico pensando nisso, sabe por quê? Porque essa é uma das experiências que a gente deve buscar, a aplicação dos valores do reino de Deus, da vida de Jesus, do modelo que ele deixou para nós hoje. Se você pensar nesse aspecto, os discípulos não tinham a correria que a gente tinha. Eles provavelmente tinham correria na medida da vida deles, mas tudo era mais lento naquela época. Não tinha relógio no braço, o despertador era o sol, não é? O horário de dormir, da janta, era o sol. O ritmo era diferente. Mas parece que há alguma coisa que a gente gosta, presta atenção nisso, a gente gosta de achar as razões porque eu estou na correria, e jogar essas razões para fora. É o outro, é a vida, é o chefe, é a empresa, é o trabalho. A gente tem todas as justificativas para isso, e elas não são inverdades, eu não estou anulando a realidade delas. Mas se a vida lá atrás era um pouco mais tranquila e mais lenta, por que é que Jesus modelou algumas coisas para os discípulos que são exatamente as mesmas que nós precisamos hoje? Eu quero propor para nós que é porque a questão está sempre aqui, no coração. Nós vamos sempre achar justificativas, mas no fim é uma questão de coração. Onde está o seu coração? Ali também estará o seu tesouro. Aquela música que nós cantamos hoje: tesouro precioso, eu corro para buscar, é isso? Eu sou péssimo para decorar a letra, gente, vocês estão vendo. Não era assim quando eu tinha 20 anos.
mas há essa relação, tem alguma coisa que é interna, que é da nossa vontade, que é do nosso desejo, que parte de dentro, que é o que de fato é real e importa para uma mudança e para uma outra perspectiva da vida, a vida cristã. Então, eu descartei por um momento essa questão da correria. Não vamos olhar para a correria, vamos olhar para o que nós podemos e precisamos fazer, amém? A partir daquilo que Jesus modelou e nos ensinou. Você já se sentiu meio sem saber quem é você? Ô gente, não faz isso comigo, é muita gente falando. De novo, eu esperava menos do que na primeira. Sem saber, você sabe, mas não sabe, não é meio aqui assim? Você acorda um dia super confiante, no outro dia você fala assim, mas eu não... alguém me ajude, né? Eu não sei direito se eu estou fazendo o que eu tinha que fazer. Você já se sentiu sem qualquer controle da sua vida, mesmo já sendo cristão há um bom tempo? Sim! Nós vamos ter que contratar outro pastor, porque o atual não está fazendo um bom trabalho. Você já sentiu que a sua agenda é impossível de gerenciar? Então vamos pegar panos de saco e cinza agora, e nós vamos ficar aqui lamentando. Ou nós podemos tentar nos inspirar no Senhor, mas vai precisar de fé, porque quanto mais simples é a recomendação, às vezes mais fé eu vou precisar para crer que aquilo é o caminho, não é verdade? A gente gosta também de um monte de mecanismos, né? 25 passos para uma vida sob controle com o Senhor. Aí a gente fala, se eu fizer os 25 passos vai dar tudo certo. E às vezes Jesus vem e fala 2, 3 coisas, faz isso, porque Ele sabe que a questão, na verdade, é do coração, acima de tudo. De novo, reforço aqui, eu não estou eliminando as dificuldades da vida, eu não estou eliminando as dificuldades do temperamento e das vontades de cada um de nós. Todos nós temos lutas, e Deus sabe, Ele me ama como eu sou, Ele conhece. Isso não quer dizer que você vai ficar como está, mas Deus quer transformar as suas dificuldades em outras situações, ou talvez te sustentar nelas até o fim da sua vida, eu não sei. Mas abaixo de tudo isso, tem um livro que a gente está estudando com os pastores lá, que a gente tem também um clube do livro, ele tem trazido a figura do iceberg, e ele tem mostrado para nós, a sua vida está embaixo do iceberg, não em cima. Aquilo ali é o que os outros veem, ou o que você gosta de mostrar, mas a parte maior do iceberg está para baixo. É assim também conosco, e grande parte desse iceberg hoje aqui será o nosso coração. Então vamos ler o texto de Marcos 1, 35 a 39. O texto diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Um versículo com umas várias partes aqui. Então, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ou seja, eles não levantaram de madrugada, não estavam acordados quando ainda estava escuro, acordaram depois, com o galo cantando, e não viram Jesus e foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te esperando. Então eles acordaram e provavelmente já toparam com uma multidão de gente querendo falar com Jesus. Essa é a foto aqui, o quadro que você tem que ter na sua mente lendo o texto. Jesus respondeu a eles. E aqui veja, entre o versículo 35, 36 e 37 e o versículo 38, tem um tempo, certo? Porque Jesus saiu de madrugada, eu não sei quanto tempo, suponha que seja no mínimo 1 hora, é 1 hora de tempo até eles acordarem, encontrarem Jesus para poder falar com ele. Então Jesus já está voltando do seu tempo de oração, e ele diz então: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Guarde essa frase. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Basicamente a mesma coisa que ele chamou todos para fazerem, o que ele fazia regularmente, nenhum mistério aqui.
Por que essa passagem é importante para nós hoje? Porque eu entendo que Jesus está mostrando na prática que esse assunto que ele trouxe aqui é importante. Mostrando na prática significa, não estou apenas ensinando, eu estou mostrando que ela é importante. Muito importante. Essencial. Ele tinha esse tempo com o Pai, com Deus, e modelou para nós, que somos seus discípulos, e deveríamos fazer aquilo que o Mestre faz. O discípulo é aquele que faz o que o Mestre faz. Se ele fez, nós deveríamos fazer. Ou seja, Jesus está propondo um hábito de encontro com ele, Jesus, e com o Pai, como Jesus também tinha. Ele está propondo isso. Você lembra quando nós vimos na série Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu darei descanso às suas almas. Jesus sabe que por baixo de toda a correria, loucura e esquemas da sua vida, lá no fundo, o que você precisa é de descanso para a sua alma, há algo no seu interior que precisa dele. E Jesus tinha paz, e Jesus tinha descanso, e como ele é Deus e ele é homem, eu não posso fazer uma afirmação que as Escrituras não fazem, mas eu poderia talvez supor aqui com cuidado, que sem esse tempo com Deus, talvez ele se sentisse também mais afligido. Eu posso dizer isso por quê? Porque lá na frente nós vemos, quando ele começa a perceber a ausência do Pai, ele fala, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. E lá na cruz ele diz, Senhor, Pai, por quê? Me desamparaste. Nós estamos chegando perto da Páscoa, coisas para você ter na sua mente, tudo isso que aconteceu. Então, Jesus está mostrando, e nós que temos acesso aos textos para frente e para trás, nós vemos que Jesus sabia que mesmo ele precisava da companhia constante do Pai. E isso é lindo e maravilhoso, porque diz para você, que também é homem e mulher, ser humano, como Cristo foi, 100% Deus, 100% homem, mas experimentando a natureza humana, que essa necessidade que você tem, ele também experimentou. E ele não teve falta, pelo menos na hora que não era para ter falta, né? A experiência dele lá na cruz foi muito particular, é um outro assunto, mas na sua vida, ele desfrutou da presença de Deus, ele encontrou descanso na alma dele, e ele encontrou satisfação em meio à correria, a loucura que foi o seu ministério, correndo de um lado para o outro, atendendo a pessoas, às vezes tentando ser assassinado, né? Correndo para não ser morto, fugindo da morte antes da hora, lidando com dificuldades, sendo acusado, sendo desprezado muitas vezes, até pelos seus, né? Um profeta não pode fazer muitos milagres na sua própria terra. Tudo isso que Jesus passou, ele passou em paz. Esse é um fato essencial da vida para nós. Jesus quer que nós tenhamos esse mesmo descanso. O convite dele hoje para você e para mim, como sempre foi, é para estar com ele. Depois do siga-me, encontre-se diariamente com Jesus. Guarde isso. Depois do siga-me, eu preciso ter uma vida de encontros regulares e diários com Jesus. Isso é siga-me. O resto não é siga-me. Pensa mais ou menos assim, é como se você soubesse que ele levanta de madrugada e vai orar, e o siga-me diz, eu tenho que ir onde ele vai. Então, o mestre levantou para ir orar, eu vou orar. Faz sentido? Seguir o modelo, seguir como ele fez, para desfrutar daquilo que ele desfrutou. É fácil para nós dizermos, muitas vezes, que Jesus é a vida, porque nós cremos que ele é a vida. Descanso também é vida, né? Podia ter uma frase de para-choque assim para a gente, uma tatuagem para fazer, descanso é vida. Aquela hora que você fala, agora eu vou descansar um pouco. Jesus é o nosso descanso. Ele é o verdadeiro Shabbat, ele é o verdadeiro descanso. Ele é o cumprimento da lei, aquilo que nos dá paz. É ele, é a pessoa dele. Tem gente que tenta comprar paz na farmácia. Não vende, gente, paz na farmácia. Não vende paz na diversão, não vende. São coisas que a gente tem, que a gente precisa ter, mas paz de verdade é uma pessoa, é Cristo. Paz sobrenatural, não um descanso leve, momentâneo, um momento de relax, como dizia, né? De relaxar.
A paz que o Evangelho promove, ela só se encontra na pessoa de Cristo, em nenhum outro lugar ou nenhuma outra atividade. Não é nem na adoração, não é nem na devoção aqui, não é isso. Isso tudo é meio para encontrar com Ele. Se você e eu não encontrarmos com Ele nas disciplinas espirituais que nós praticamos, não vai ter sentido também. O que você quer? Encontrar Jesus e apresentá-lo ao mundo. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui, que tem uns insights interessantes. Primeira parte do texto diz: de madrugada, quando ainda estava escuro. Então vamos desmistificar algumas coisas. Não é que funcionava melhor nesse horário. Não, o irmão descobriu que existe um horário mágico no jeito de ser humano. Ele descobriu. Jesus ouve melhor às 5 da manhã quando está escuro. E aí criou-se essa doutrina: ou encontra Jesus às 5, ou depois você não encontra mais. Ele só está disponível esse horário. Não. O que isso nos diz de uma forma prática para o dia de hoje é que certas questões que são de verdade importantes, elas precisam ser feitas antes de tudo mais. É essa simplicidade que nós precisamos entender. As coisas importantes, elas têm que ser feitas primeiro. É isso que Jesus estava fazendo. Ele sabia que ia ter um baita café da manhã daqui a pouco, né? Que a mulher de Pedro lá ia fazer um mexidinho de ovo. Pedro já ia chegar resmungando de manhã, que era o padrãozinho dele. Ele ia ter, já não dava mais para ele ter aquilo que era mais precioso para ele, que é estar com o Pai. Aquilo que é prioridade precisa ser feito antes das demais coisas da vida, antes que outros ao seu redor, outras pessoas, não tão conscientes disso, dessa importância, como você está, acordem e venham tomar sua atenção. Se isso é importante para nós, nós temos que achar os meios de dar a prioridade para isso. Nós temos. Jesus fez. Se Ele fez, coitadinho de nós, se nós não fizermos. Se Ele fez, você acha que você e eu podemos nos dar ao privilégio de não fazer isso? Depois o texto diz: foi para um lugar deserto. Aqui uma expressão que eu gosto das disciplinas espirituais, que é a solitude. É uma prática que nós precisamos aprender mais. Eu acredito que os cristãos precisam aprender mais sobre algumas práticas, a gente vai chamar de antigas, que hoje a gente despreza, e são chamadas de hábitos ou disciplinas espirituais. Solitude é uma delas. Aqui o que eu queria dizer simplesmente é que deserto não é apenas um lugar sem pessoas. Deserto também é um lugar sem distrações. Realmente, Leandro, essa palavra para mim, eu preciso sair de perto das pessoas. Tá dando. Elas estão me cansando. Vou para um deserto. O deserto não é só um lugar sem pessoas. A solitude, ela tem a ver com mais do que simplesmente se afastar de pessoas. Pasme você, aqueles que estão disciplinados nesse hábito da solitude, conseguem ter solitude no ônibus indo para o trabalho, cheio de gente e barulho em volta. É um hábito, é uma percepção, um entendimento das coisas. Mas pensando no deserto como Jesus fez, então o deserto não é só sem pessoas, mas é sem distrações. Eu tenho o privilégio de ter em casa um escritório para mim, então eu posso ficar sozinho, diferente do que foi durante a pandemia, que, trabalhando 2 anos em casa e todo mundo meio no meio ambiente, não é uma coisa fácil de se concentrar e tal, né? Mas mesmo ficando em casa, hoje eu estou desenvolvendo um hábito que às vezes quando eu vou estudar, ou se eu quero ter meu tempo também devocional, ou preparar uma mensagem, um estudo, eu estou deixando meu celular carregando lá no quarto. Distrações. Tenho preferido ler e estudar a Bíblia na Bíblia, de papel. Distrações. Não é só estar sozinho no escritório, é não ter as distrações possíveis. Você sabe as suas, eu sei as minhas, cada um com seus problemas, né? Qual é a sua distração? Qual é a sua preocupação? É mais ou menos às vezes parecido com aquela ideia também de ansiedade, que é você vai dormir, tá ansioso, escreve no papel que está te incomodando, que é um processo que a sua mente descarrega ali o que você está pensando, e talvez você esquece, fala assim, amanhã eu vejo isso, e escreve o que está te incomodando, e vai dormir.
Talvez você tenha que fazer isso antes do encontro com o Senhor. Que é chato você estar conversando com uma pessoa e pensando em outra coisa, né? Ou sendo interrompido em pensamento por aquilo. Então, coloca do lado também. Livre-se das distrações. Ontem eu fiz uma coisa até diferente. Eu estava realmente mais distraído e eu acabei preparando essa mensagem diferente do que normalmente eu termino ela. Eu fiz ela toda no papel. Depois talvez eu conte o porquê. Mas até o computador eu desprezei. Depois eu passo a limpo, boto aqui bonitinho. Fiz no papel, gente. Descobri que eu não sei escrever mais. Eu sempre tive letra bonita, porque eu faço letra de forma. Então eu fazia quase uma maquininha assim, né? Quadradinho, bonitinho. Ela começa com nota 10, termina com nota 3, meu texto, assim. Cada página você vê assim, cara, ele estava morrendo, eu acho, quando chegou no final aqui, né? Dá para você ter uma ideia emocional de como foi a coisa da primeira página para a quinta página. Ele não sabe mais escrever. Talvez até isso seja bom para nos tirar as distrações. Então você já viu duas coisas. A priorização, né? As primeiras coisas mais importantes tem que ser feitas primeiro. Solitude. Não é só afastamento de pessoas, é afastamento de distrações. Para um encontro com Jesus mesmo, como Jesus tinha um encontro com o Pai. E a terceira coisa, isso não é um momento de relax, de descanso. Eu preciso de um tempo para mim. Não. Jesus foi lá no deserto, sem distrações, longe das pessoas, de madrugada, antes da vida começar, porque a vida começa um horário. Antes da vida começar, ele foi, e o que ele fez? Ficou orando. Tinha uma intenção, tinha um propósito. E o propósito dele em orar não é fazer orações, não é fazer rezas, não é fazer nada disso, é conversar com o Pai. Eu estou aqui gravando a mensagem no celular, eu não sei porque Jesus não usou dele para gravar as orações para a gente poder ouvir. Eu queria muito saber o que Jesus falava com Deus e como ele falava. A pista que ele deixou para a gente foi o Pai Nosso, então dá para ter uma ideia de como ele conversava com o Pai. Ficou orando. Nós já temos falado bastante aqui da importância da oração. E nesse aspecto aqui, eu quero que você entenda, nem é a oração o foco nessa manhã. A oração é um meio, lembra? Eu falei que oração é disciplina espiritual, adoração é disciplina espiritual, solitude é disciplina espiritual, serviço é disciplina espiritual. Existem várias disciplinas espirituais que nos colocam no caminho mais próximos do Senhor, porque são meios de nos ajudar, mas o foco é o encontro com o Pai. A oração era o meio. Ele ia para orar, porque orar para ele não era uma coisa, orar para ele era relacionar, entende? Orar para ele era sinônimo de bater um papo com o meu pai, contar para ele as coisas que me preocupam, receber dele orientação, ter um contato com o meu pai. Eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade desses momentos. Jesus estava fazendo isso. A minha vida de oração nesse sentido de encontro, ela não está do jeito que eu gostaria, se eu fosse falar para vocês. Não sei se a sua está. Vocês responderam bem enfaticamente todas as primeiras 4 perguntas que eu fiz antes. Então eu vou dizer para vocês, não está. A vida de vocês também está aquém, provavelmente. Mas não é para você ficar, ai meu Deus, como eu sou uma pessoa terrível, um crente fracassado, vou pedir a conta. Não dá para pedir a conta, sabia? Deus já ganhou você, agora você tem que andar com Ele. Não é, eu me lembrei nessa parte aqui do que nós falamos sobre o jugo. Não é para você pegar o jugo religioso de que eu tenho que orar, eu só sou um bom crente se eu orar, o que Deus pensa de mim, eu vou orar mais porque eu quero que Deus me ame. Tem coisas que ficam na nossa cabeça, que a gente foi doutrinado, educado dessa forma. Pegue o conselho da outro episódio da série, pegue o jugo leve, suave de Jesus, que significa, Senhor, eu quero que é o Senhor do meu lado. Lembra o jugo? Coloca 2 bois juntos, e o mais velho é aquele que conduz. É isso que a gente quer. Senhor, eu quero o seu jugo, eu quero o seu guiar, a sua orientação. Me ensina a orar, me ensina o que é estar contigo, para que eu aprenda o que é estar com o Pai. Não é para trazer pressão. É bom que você tenha uma autorreflexão e diga, eu sei que a minha vida de oração não está como a de Jesus, mas Jesus convida para você entrar em solitude, entrar num deserto, nesse sentido, para experimentar a presença, porque não é sobre o meio, é sobre a pessoa. O que Ele quer é um encontro, e o que você precisa é um encontro. Quando nós não damos atenção para isso, irmãos, o texto também nos indica alguns benefícios que a gente acaba perdendo.
Ou, ao contrário disso, eu queria dizer alguns benefícios que a gente tem de levar a sério esse exemplo de Jesus, nesse texto de Marcos. Imagina como seria, né? Eu já mencionei um pouquinho, mas imagina um pouquinho mais aí, como seria se Jesus, se ele não fizesse o que ele está fazendo em Marcos 1,35. Eu fico, né, com todo o respeito, sem querer inventar coisa que não está na nossa regra de fé aqui, eu imagino que talvez ele sairia dali e ia fazer o que os discípulos pediram. Vocês percebem a sutileza no texto? Senhor, está todo mundo te procurando, tem obra aqui, Senhor. Deixa eu lembrar o Senhor que o Senhor não veio aqui para ficar no descanso do deserto. O Senhor veio para trabalhar duro, revelar-se, né? Tinha sempre aqueles que queriam já fazer Jesus rei rápido, né? Antes da hora. Senhor, são uns 4 posts por semana, 3 stories e pelo menos 2 vídeos, Senhor, que o Senhor tem que publicar, senão não tem alcance, senão você não vai ficar conhecido. Você não veio aqui para trazer uma mensagem para o mundo, Senhor? O Senhor está aí perdido no deserto. O Senhor se perdeu de manhã? O que foi? O pessoal está esperando. Jesus não fez isso. Talvez se ele não tivesse esse tempo e essa regularidade, ele ia se deixar consumir nas suas forças por algo bom, que era ajudar as pessoas, mas não aquilo que Deus tinha para a agenda dele naquele dia. Fica a dica. Sujeitar-se à agenda das pessoas nem sempre é sinônimo de servir o próximo. Nós somos chamados, lembra da missão? Servir o próximo. Mas é servir o próximo segundo a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer fazer? O que Ele está fazendo? O que agita a nossa vida, como nós dissemos no início, é o nosso próprio coração, com o que a gente acha que deve fazer ou não fazer. Por isso o encontro com o Senhor, Ele reordena a nossa vida. É isso que Jesus está mostrando para nós. É muito sutil, mas muito interessante ver isso. Vamos lá então, benefício número 1, praticar isso que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos. A primeira coisa, a nossa agenda é ajustada com a agenda de Deus para nós. Ao encontrarmos Ele como prioridade nas nossas manhãs, o Salmo 5,3 diz: pela manhã, Senhor, ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui ó, a regra. Você gosta de fórmulas? Aqui tem uma boa. Pela manhã o Senhor está esperando a sua voz. Pela manhã eu apresento a minha oração, eu apresento a minha fala, eu venho e converso com o Senhor e eu fico esperando. Há uma expectativa de receber algo, porque se é um encontro, 2 pessoas falam, certo? Monólogo é outra coisa. Tem gente que tem monólogo com Deus, fala que mais que o homem da cobra, sem parar, em nome de Jesus, amém, e sai correndo para a vida, e depois não entende porque que não, nada diferente. Salmo 143:8 diz: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Olha o pedido, faz-me, Senhor, ouvir. É assim que a gente entra no encontro. Eu acho que é isso que Jesus fazia. Levantava de madrugada, ia para um lugar solitário, sem pessoas, sem distrações, e estava lá e falava assim: Senhor, Deus, Pai, faz-me conhecer as tuas benignidades, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir. Olha a outra dica aí, ó. Você que gosta de fórmulas, mais uma. Faz-me saber o caminho que eu devo seguir. Senhor, qual é o caminho para a minha vida? Senhor, como eu lido com a minha agenda? Senhor, o que é prioridade na minha vida? Procuro, porque a ti levanto a minha alma. Lembra o descanso da alma? Então, traz a alma diante do Senhor. Nós vamos continuar servindo a Deus, mas a agenda talvez vai ser ajustada. E talvez não vai ser no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro mês, no segundo mês. É uma prática. Porque Deus respeita tanto a nossa vida, que Ele quer que você de fato aprenda alguma coisa com isso. E ao aprender vem da relação. E o hábito e a continuidade nessa dependência, buscando em Deus, esperando em Deus, vai fazer com que você lentamente vai encontrando o Senhor e a sua agenda vai ajustando. Então o primeiro benefício é esse: estar com Jesus, encontrá-lo. A nossa agenda é ajustada de acordo com a agenda de Deus. Jesus vira para os discípulos e sem dó nem piedade diz: nós vamos para outro lugar.
So sorry, como diz em inglês. Me desculpe. Vão ter que me engolir. Ele não falou isso, mas era mais isso. Você acha que a multidão ficou feliz ou não muito feliz? Aquela que estava ali. Todo mundo na vida acha que o outro tem que fazer alguma coisa para mim. E outros vão dizer assim: Senhor, ontem o Senhor fez bem para aquela pessoa, hoje sou eu. Aí Jesus falou assim: não, hoje eu vou para outro lugar. Porque eu estive com o Pai. Eu abri meu coração com o Pai. Imagina ele falando, dizendo: Senhor, tem muita gente para atender hoje. Ele falou assim: filho, mas eu quero que você vá para outro lugar. Então ele simplesmente diz isso aos discípulos, sem conversa. Legal, obrigado pelo recado, mas a minha agenda agora é decidida pelo meu Pai, e eu vou para outro lugar hoje. Seguir o exemplo de Jesus vai nos ajudar a escolher o jugo suave, porque trabalho tem todo dia, em todo lugar. O trabalho que Jesus vai fazer ficando é mais ou menos o mesmo que ficar onde ele foi, mas quando é feito de acordo com a vontade de Deus e alinhado com a direção de Deus, é mais leve. Você está entendendo? É uma coisa que não dá nem para explicar, porque isso é também espiritual. Estar realmente debaixo da vontade de Deus passa por isso. Segundo benefício, viver esse encontro com Jesus. Nossa vida no dia a dia passa a ser desde o primeiro respirar acordado a respeito de Deus e não sobre nós mesmos e não sobre o mundo. Ter esse encontro de prioridade com o Senhor forma vocês, moda. A música que nós cantamos hoje de novo no início dizia: me transforma ao contemplar tua beleza. O encontro com Jesus molda a gente, porque você está agora fazendo, na verdade, a adoração mais importante, em um certo sentido de prático, ou seja, de fato está dando prioridade ao Senhor. E adoração é isso. Adoração é dar a prioridade a Deus, não é cantar, não é só servir, não é só orar pelos enfermos. A adoração na sua essência é ter Deus como primeira coisa de tudo. Fazer o que Jesus fez mantém a gente alinhado nesse sentido, entregando a primeira coisa do dia para Ele. Alguém disse essa semana que algumas pessoas estão tendo problemas emocionais, ou às vezes problemas assim de concentração, e isso cientificamente falando. A pessoa falou assim: pare de abrir o Instagram, a primeira coisa que você faz de manhã é abrir o Instagram e enrolar a tela. Você está estragando o seu cérebro. A primeira coisa na nossa mente como cristãos de manhã devia ser o Senhor, o primeiro pensamento. É assim que funciona com os apaixonados, não é? Vai deitar e acorda pensando. Durante o dia até se distrai um pouquinho, mas ele acorda sonhando com a paixão. Ele acorda sonhando, vai dormir pensando na paixão. Digo os namoradinhos, porque não se veem muito, sabe? Porque aí tem essa coisa do encontro, né? A gente vai se ver sexta-feira, não é? Sim, é isso. Eu chamo isso que Jesus fazia de adoração íntima e silenciosa, que é dar a total atenção e a total prioridade ao objeto da sua adoração. É isso que Jesus estava fazendo. Esse é o segundo benefício. Uma vida que de verdade tem Jesus como primeiro pensamento. Terceiro benefício, último aqui. Tem muitos, né? Mas eu citei 3. Terceiro benefício, irmãos, esse é importante. É no secreto, nesse tempo onde a oração e conversa com o Pai acontece. Esse tempo vai nos lembrar a mais importante de todas as verdades. Nós somos filhos de Deus. Amém? De tudo mais, encontrar com o Senhor, essa é uma realidade espiritual. Você vai ser lembrado pelo Senhor no encontro, que você é filho, que você é filha. Em teoria isso basta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu sou filho, eu sou filha. Isso deveria me bastar para o meu dia. Mas eu não fui lembrado disso essa manhã, porque eu não estive com aquele que me lembra disso e faz disso uma verdade, não só uma ideia. O benefício que vem disso resulta em uma segurança na alma, entende? Um descanso na alma, aquele que você está procurando. Porque quando você tem vontade de fugir, como nós falamos antes, é por causa da desordem, e a gente acaba fugindo ou não fugindo para tudo quanto é lugar. Fuja para o deserto. Fuja das distrações e vá ter um encontro com o Senhor.
Pare tudo e vá ter um encontro com o Senhor. Se o sentimento é de fugir de tudo, fuja para o lugar certo. Sabe que as pessoas se envolvem com vícios e destroem suas vidas muitas vezes porque elas querem fugir de tudo e elas correm para as coisas erradas. E aí, além de não se libertarem, se tornam ainda mais cativos e sofredores. Nós somos filhos. Corra para o encontro com o Senhor e seja lembrado que você é filho. E tem mais, eu vou completar esse ensino com o seguinte: se você, além de abrir o seu dia com Ele, fechar o dia com Ele, aí estou chamando agora aqui de emoldure a sua vida com Jesus. Sabe a moldura agora a sua vida é uma pintura, ok? Olha, pode ser aquelas assim, super bonitas, talvez no momento seja aquela que os caras jogam os baldes assim, de qualquer jeito. Já viu os caras fazendo pintura? Eles chamam de pintura aquilo, mas a única coisa que eu vi foi o cara tacando as coisas na tela, e joga de qualquer jeito, vira o quadro de ponta cabeça, roda um pau lá e joga tinta. Olha aqui minha obra de arte. Talvez a nossa vida às vezes esteja um pouco assim. Emoldure Jesus na sua vida, de manhã e à noite. Deixe a sua vida emoldurada por Jesus nesses encontros. Se você fizer isso, você vai encontrar uma receita talvez inesperada para muitos distúrbios, até dos modernos, insônias, ansiedade, sono ruim, falta até de concentração no dia, a sua mente está confusa. Deus pode e quer ser essa âncora da sua alma, mas você precisa dar esse passo. É tão interessante isso. Cara, Jesus não podia fazer isso deitado na cama? Não podia. Por alguma razão que não adianta querer ficar explicando, ele decidiu que precisava sair. Eu acho que ele sabia que sempre seria possível alguém levantar, se ele ficasse no quarto, e atrapalhar o seu momento com Deus. Você está percebendo o que ele queria? Ele não queria nenhuma chance de interrupção naquilo que era mais precioso para ele. É isso. Nem que ninguém o interrompesse no seu quarto. Vai que Jesus tinha um quarto só para ele, né? Afinal ele era o rei dos reis, pode ser que eles deixaram um quarto para ele. Eu acho que não, mas vamos supor que sim. Ainda assim, sozinho no quarto, ele não queria ser distraído nem pelo cheirinho do café que alguém começou a passar, nem por isso. E ele fez o que fez. Mateus 14, 23 diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, estava ali só. Salmo 42, 8 diz: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Emoldure Jesus na sua vida, na sua manhã, na sua noite. De manhã fale com Ele sobre o seu dia, ouça Ele. À tarde, entregue para Ele as coisas que não se resolveram bem. Senhor, o dia foi confuso, de manhã nós combinamos uma coisa, não saiu como a gente combinou, Senhor, e eu sei que o problema não é do seu lado, então me ajuda, Senhor. Resolva a sua vida e deite em paz. Eu tenho tentado fazer isso mais vezes. 90% eu durmo antes de terminar, mas naquilo que eu consegui fazer antes de dormir, no meio da oração, de fato há um descanso na manhã seguinte. É um processo. Você vai receber a confirmação do Senhor, da adoção de filhos. Você fecha o seu dia com Ele, você entrega a Ele com ações de graças. A noite é muito bom ser um período também de louvor, como diz o Salmo: a minha canção eu te entrego, né? No sentido de louvor. Obrigado, Senhor, pelo dia. Foi difícil, Senhor, mas eu sei que o Senhor estava comigo. Amanhã é um novo dia. E olha, gente, a gente aprende sobre o Shabbat de Deus, que a paz de Deus, ela passa pela convicção de que o Senhor trabalha enquanto nós dormimos. E você entrega a Ele o seu dia e você sabe que Ele vai continuar acordado, trabalhando por você. Ele trabalha por você. Salmo 4:8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Convite para você nessa manhã, para você moldurar a pintura que é a sua vida com Jesus. Emoldure com Jesus. Talvez a outra pergunta é: o que é que nós temos usado para emoldurar a nossa vida? Em inglês a palavra é framework. Eu gosto de umas coisas em inglês por causa disso. Framework é uma coisa que diz estrutura.
A gente chama de moldura. No nosso vocabulário tem uma cara de estética, não tem? É tipo assim, embeleze a sua vida com Jesus, usando o meu exemplo. No inglês a pessoa vai entender assim, estruture a sua vida, é o que dá estrutura. Aquela pintura ela não fica bem, ela é um pano muitas vezes, sabe? Ela não dá para ela ser bem vista, não dá para ela ficar bem aparente, ela precisa de estrutura. Cristo é a estrutura para a nossa vida. O texto termina com Jesus dizendo: foi para isso que eu vim. Lembra da pergunta do começo sobre propósito também? Às vezes não sei direito quem eu sou. O encontro com Jesus, o encontro com o Pai, como Jesus fez, deu a ele essa convicção, dava a ele repetidamente convicção, e nós precisamos dela também, do propósito de Deus para a nossa vida, saber aquilo que nós cremos mentalmente, ser renovado pelo Espírito e pela presença de Jesus nesses encontros. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Eu faço da sua vida uma nova criação. Eu vou levar você à maturidade de Cristo. Eu amo você. Eu entendo a sua luta. Eu passei por todo tipo de luta. Eu sei o que é se compadecer. Essas coisas são ministradas no nosso coração nesses tempos com o Senhor. E a gente pode sair de lá de forma similar e parecida com Jesus, dizer: eu sei para que eu vim para esse mundo. Eu sei por que eu estou aqui. O Senhor está orientando e reorientando a minha vida nesses encontros. A gente acredita muitas vezes que um psicólogo, um médico pode ajudar a orientar a nossa vida, e pode mesmo, muitas vezes não, passa do limite para eles. Por que é que a gente não acredita que encontros regulares com o Senhor vão transformar e reorientar a nossa vida? É isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Depois do siga-me, a sua vida precisa ser uma vida de encontrar-se com Jesus, como Ele fez, de manhã, de noite, em momentos, para que você tenha convicção na sua missão, do seu chamado, para que você seja renovado, para que você seja vivificado, para que você seja fortalecido. Se nós queremos aprender a imitar Jesus em tudo, está aqui um exemplo essencial para a sua vida.